Eu falei a primeira consequência de pecar contra Deus, e o texto que está aí em Josué 7 fala da derrota do povo de Israel. Eu vou só fazer um resumo do que está escrito aí. Israel vinha de uma grande vitória sobre Jericó, e logo em seguida Josué manda alguns espias ali até a cidade de Ai, porque eles iam fazer um ataque naquela cidade. Só que Josué não sabia que no meio do povo havia alguém que tinha desobedecido a ordem que Deus tinha mandado ao povo a não fazer. E infelizmente Acã, um soldado do exército de Israel, ele pecou contra Deus. Ele foi lá, tomou algumas das especiarias que estavam naquele lugar, pois Deus disse que não era para ninguém pegar nada daquilo ali que estava sendo amaldiçoado, né? Que era para Deus aquilo ali. Só que Acã, ele não aguentou, ele viu as capas, ele viu o ouro, ele viu a prata, e aquilo o cobiçou. Então o que ele fez? Ele foi, se apoderou dessas coisas, levou, enterrou na sua tenda, e aquilo ali ficou. Quando Josué mandou os espias até a cidade de Ai, o povo veio com o relatório: Josué, não mande todo o povo lá, não vamos fadigar os nossos soldados, porque o nosso inimigo ele é pouco, então não precisamos mandar muita gente para lá. Josué então vai e manda poucas pessoas para lá. Só que a ira do Senhor estava sobre o povo. Josué então, até esse ponto, ele não sabia que a ira de Deus estava sobre ele. O que acontece? Vai Josué, manda o povo até lá. Só que quando o povo chega lá, amados, eles são deparados com a derrota. Aquele pequeno inimigo que estava ali fez o povo de Israel correr. E diz a palavra que o coração do povo se derreteu, não é? Então veio a vergonha para o povo de Israel. Israel foi derrotado. Então Josué faz o quê? Josué chama os anciões, rasga suas vestes, se prostra no chão, começa a clamar a Deus o que aconteceu com o povo, porque até então ele não sabia o motivo da derrota. Então Deus vai e fala para ele: Josué, por que tu estás prostrado no chão? Há pecado no meio de vós, o povo pecou contra mim. Se enquanto vocês não tirar o pecado do meio de vós, eu não serei convosco. Isso foi Deus falando com Josué, amados. Então Deus sabia que ali naquele meio tinha alguma coisa errada. Então Deus falou que enquanto vocês não tirar o pecado do meio do exército, eu não vou estar com vocês, vocês vão perder, não é? Então vai Deus, manda Josué levantar de madrugada, ia às tribos, Deus ia mostrar a ele a tribo que estava, ia mostrar a família, ia até a família, ia pegar a pessoa que cometeu o pecado. Então cai sobre a família de Acã. O que acontece? Então Josué chega até eles e fala: Acã, meu filho, dê glória a Deus e fala o que você fez. Acã vai lá e confessa para Josué o que ele fez. Ah, Josué, eu vi aquelas coisas, eu cobicei, aquilo me seduziu, eu peguei, eu levei, está na minha tenda, está lá debaixo das coisas. Josué manda alguém ir lá buscar aquilo. Vai lá e está tudo escondido lá debaixo. Traz para Josué. Josué fala: olha, agora a ira de Deus vai vir sobre você. O que acontece, amado? Acã, toda a sua família, tudo que pertencia a ele, foi levado até o vale de Acor. Ali foi aonde ele foi apedrejado. Toda a sua família foi morta, foi queimada. Em cima daquela família foi depositado pedras. E até o dia de hoje, diz a palavra do Senhor, que aquilo está ali de lembrança da que aconteceu com o povo de Israel. Então, chama-se o Vale de Acor, aonde o pecado foi enterrado. Ali foi aonde a ira de Deus se aplacou e saiu do povo de Israel. E nós vamos ver no capítulo 8, já a vitória do povo de Israel sobre a cidade de Ai. Agora já Deus falando para ele: ó Josué, posso crer na minha mente, já não existe mais pecado entre vocês. Agora vocês vão lá, eu vou dar nas tuas mãos o rei da cidade de Ai. E foi o que aconteceu. Se os irmãos forem ver aí no capítulo 8, vocês vão ver a vitória. Então, amado, eu falei naquela dia passado, então aí já resumi para os irmãos o que aconteceu neste lugar, né? O porquê da derrota do povo de Israel, porque havia pecado no meio do povo. E eu disse na minha primeira palavra, foi a primeira consequência, que é: o povo acendeu a ira de Deus. Eu já falei, já expliquei sobre ela. Agora eu vou na segunda consequência do pecar contra Deus. O que é a segunda consequência? Nós trazemos derrota para a nossa vida. Essa é a grande verdade. Quando a gente peca, a gente traz derrota para a nossa vida. Muitas vezes fala: mas como que eu vou ser derrotado? Como
como que eu posso ser derrotado? Não é? Você perde a sua credibilidade. Quando você pega contra Deus, você vai perder sua credibilidade. Ninguém mais vai acreditar em você. Não é? Então, quando a gente... infelizmente, amado, tem muitas pessoas que quando pecam, aí às vezes você chama para orar, alguma coisa assim, e ninguém mais confia na pessoa. Não é? Você perdeu sua credibilidade. Porque você pecou contra Deus, então você já não vai ter essa credibilidade. Nós perdemos o respeito. Nós não temos mais respeito. A gente perde o respeito. Não é? Quando a gente peca, não tem jeito. E depois, o que faz? O povo ele foi derrotado, né? Sansão, ele perdeu as suas vitórias que tinha. Sansão era um nazireu. Quem sabe naquela época existiam vários nazireus também, que foram consagrados. Mas Deus usou Sansão. Sansão foi o nazireu que foi usado para ele, para libertar o povo também, para ser juiz, não foi? O que aconteceu? Por causa do pecado, aonde ele caiu? Na derrota. Ele foi derrotado. Permita aos amados usar a minha pessoa como experiência. Quando eu me converti, estava firme na igreja. Logo em seguida, um ano depois, me convidaram a disputar um campeonato novamente de voleibol. Caí na bobeira de ir lá. Estava voltando de novo a velha vida que eu estava vivendo. Amados, o que aconteceu? Perdi o emprego meu. As coisas começaram a cair na minha vida. O dinheiro já não dava mais para sustentar minha casa lá com minha mãe e meus irmãos. Estava passando dificuldade. Por quê? Eu já estava começando a me distanciar do Senhor. Às vezes, talvez, a gente pode falar, mas isso não acontece, isso pode ser bobeira. Ninguém sabe a forma em que Deus trabalha na vida da gente quando Ele quer nos espremer. Quando Ele quer nos trazer de volta à casa dEle. Ninguém sabe disso. Às vezes nós trabalhamos como um louco, nada dá certo, tudo está dando errado, eu dou meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu não consigo prosperar. Mas ninguém sabe o que tem dentro do seu coração. Né, da perca. Pode ser algo mal resolvido, que Deus não se agradou, você ainda está com isso no coração, então você não vai prosperar, não é? Então tem tantas coisas, né? A gente fala que, eu perdoei pessoas. Não, o verdadeiro perdão é que quando aquilo vem à mente da gente, aquilo já não causa mais transtorno na nossa vida. Não é perdoar, não é você, perdoei, pronto, mas quando você lembra, você fica de novo furioso. Não. Perdoar é quando você lembra daquilo e aquilo não vai te fazer mal novamente dentro de você. Não é? Assim é o verdadeiro perdão. Então, amados, quando a gente peca contra Deus, nós vamos trazer derrota para a nossa vida. Sansão também sofreu essa derrota na sua vida. Terceira consequência, a gente afasta a presença de Deus da nossa vida. Olha o que aconteceu aqui. Deus, o que ele fez? Ele se afastou do povo, não é? Então, Deus também se afastou de Sansão também. Cadê aquela força que Sansão tinha? Para destruir, né? Muitas pessoas com queixada, com não sei o quê. A presença do Senhor se afastou dele, amados. E essa é uma grande verdade, né? Aqui no versículo 12, já não serei convosco, se não eliminares do vosso meio agora a coisa roubada. O que está dentro de nós nos afastando, fazendo que Deus se afaste de nós? Eu posso imaginar, eu vou dar um exemplo aqui, para que os irmãos vão entender. Todos nós já vimos um avião lá no alto, não já? Um aviãozinho lá em cima. É desse tamanhozinho, né? Quando a gente vê lá no alto, parece? Então, quando nós estamos longe de Deus, Deus parece dessa forma. Agora, quando a gente vê um avião no aeroporto, como é que é o aeroporto? Ele é enorme. Então, quando a gente está perto de Deus, Deus é dessa forma. Então, não tem jeito, amado. Então, quando a gente tira a presença de Deus da nossa vida, Ele está longe. Ele está no controle das coisas. Deus está no controle das coisas. O Espírito Santo de Deus, ele está conosco, também está no controle. Mas só que Deus vai deixando as coisas embora. Não é? Aí eu estou dando esse exemplo para que os irmãos possam perceber a coisa. O avião lá no alto é pequenininho, mas quando ele está perto de nós, ele é imenso. Então, o que é que está fazendo nós pecarmos para que Deus tire de nós a presença dele? Às vezes pensamos que está tudo bem na nossa vida, né? Como cristão. Mas existem coisas, amados, que machucam a gente, que faz a gente pecar contra Deus. Não é só aquelas coisas que foram faladas aqui que é pecado, não. A gente tem mania de colocar na mente que pecado é só aquilo que, não vou citar as palavras, os irmãos sabem o que é que a gente acha que é pecado, não é? Mas tem muitas outras coisas que vai fazer com que Deus vai se retirando de nós enquanto a gente não tratar isso. Deus não vai estar com a gente, não é? Então, a terceira nós afastamos a presença de Deus. Eu vou ser rápido, vou ser breve. Quarta consequência, quando a gente peca contra Deus, nós trazemos a morte espiritual para a nossa vida. O que é a morte espiritual, amado? Alguém sabe o que é?
pode me dizer que tipo de morte espiritual é essa? É o afastamento da comunhão com Deus. Essa é a morte espiritual. A nossa comunhão com Deus, ela vai se acabando. A gente não tem mais vontade de ler a palavra. A gente não tem mais vontade de ir aonde está o povo de Deus. A nossa comunhão só vai distanciando. Só vai distanciando. Então essa é a perca espiritual. Aqui nós vimos aqui a perca física também, né? Que toda a família de Israel, de Acã foi morta. A morte física nós vamos passar por ela também. Nós vamos passar por ela também. Nós não vamos escapar dela. Nós vamos ter a morte física. Mas vamos ter também a nossa morte espiritual é quando nós saímos da comunhão com Deus, né? E em Romanos 6, 23, fala lá, todo mundo sabe, né? Que o salário do pecado é o quê? É a morte. Eu não vou falar o resto não, que eu vou falar o resto na conclusão. Então o salário do pecado é a morte. Não tem para onde corrermos. Não tem jeito. Então, às vezes fica meio chateado com a palavra que ouve, mas não tem como fugir dessa palavra do pecado. Pecado é qualquer coisa que desobedece à vontade de Deus. É difícil? Então a gente pensa, amados, o evangelho, então é difícil viver com Deus, né? É complicado. Estava conversando isso hoje com um amigo meu que é cristão também. Às vezes a gente acha que ser cristão é fácil. Não é fácil, amados. Não é fácil. A gente tem que pagar um alto preço. Jesus não teve vida mansa na terra, não. Jesus deve ter passado por muitas provações e ele venceu todas elas. Jesus não conheceu o pecado. Ele não conheceu. Só que nós, como pecadores, nós vamos ter que enfrentar isso até o dia que Jesus voltar ou até o dia que ele nos chamar. Vai ser uma luta constante contra a carne. Jesus mesmo disse, o espírito está pronto, mas a carne ela não está pronta, não. A carne ela é fraca. Então, amados, se nós não perseverarmos, se nós não orarmos, não buscarmos, deixarmos as diferenças de lado, não é? E tentar fazer o melhor possível para sermos uma congregação, né? Boa. Diferenças nós temos um do outro. Nós não somos iguais. Pensamentos diferentes. Mas tudo isso tem que encaminhar no mesmo sentido. Eu gosto de ver Paulo e Barnabé quando eles tiveram uma discussão. Mas foi uma discussão que deu para um lado bom. Não foi uma discussão para discórdia, para separação, para nada. Foi uma discussão que acabou sendo o quê? Sendo levado para um caminho certo, não é? Então, no final, nós vamos ver lá que os dois, depois, um precisou do outro lá, né? Eles se encontraram e se ajeitaram, não é? E agora eu quero que os irmãos, por favor, abram para mim Mateus 7,13. Nós vamos ver por que a nossa vida como cristã ela não é fácil, meu. Ela não é fácil, amado, a vida como cristã. A quem achar aí, por gentileza, lê para mim. 7, 13 e 14. Alguém achou? Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Essa porta. Então, amados, não é fácil. Ser cristão não é fácil. A gente pensa que é fácil, mas não é fácil. Aqui mesmo está dizendo, né? Apertado, largo é a porta da perdição, é largo. A porta aqui fala que ela é larga, então todo mundo vai acertar essa porta. Agora, a porta que é estreita e apertada, que leva à vida, essa são poucos que vão acertar essa porta. São poucos nós que vamos acertar essa porta. É por isso que nós temos que perseverar. A palavra de Deus fala que nós temos que perseverar até o fim, não é? Então, o que eu quero dizer com isso? Que todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós, tanto eu como você. Nós precisamos orar, buscar o Senhor, meditar na palavra, né? Para que Deus nos dê condições de alcançar essa porta estreita. Então é difícil, o nosso pensamento ele é complicado, né? Aí eu estava comentando sobre isso hoje, a gente está falando mal do irmão, aí o irmão chega, a gente fala que não tem nada contra ele, mas quando ele chega a gente cala a boca na hora. Se a gente realmente não tivesse nada contra ele, a gente continuava falando. Pecando contra Deus. Será que Deus vai estar com a gente? Não vai, porque Deus não se agrada dessas coisas, né? Às vezes é difícil perdoar. Essa é uma coisa que sempre a gente ouve, a gente escuta as pregações, mas é a realidade da vida, é a realidade, não tem como fugir disso, não é? Então, se a gente fosse deixar levar pela carne, nós vamos, amados, estar numa situação complicada. A gente tem que deixar sermos guiados pelo Espírito, né? Então, quando a palavra diz que quando nós nos convertemos, nós somos o quê? Uma nova criatura. Então, se é nova criatura, quando um bebê nasce, ele é novo, não é?
Então, quando é nova criatura, tudo tem que ser novo, amado. Tudo tem que ser novo em nós. Pensamento tem que ser novo. O falar tem que ser diferente. O vestir tem que ser diferente. O olhar tem que ser diferente. Não é? Vou falar para os homens agora, para nós homens. Jesus, a lei diz, não adulterarás. Mas Jesus falou o quê? Se pensar. Qualquer um que olhar para uma mulher e a desejar vai estar pecando contra ela. Para nós homens, aonde está o nosso farol? Os nossos olhos são o quê? É o nosso farol. Então, homens, cuidado. Mauro, cuidado com o que nós estamos olhando pela rua fora. Não é? Então nós temos que tomar cuidado com isso, amados. Mulheres, por gentileza, cuidado no que vai vestir. Cuidado, a sensualidade também é pecado contra Deus. Cuidado, mulheres. Não vai levar o seu irmãozinho a pecar, a cair, não. O verão está chegando. O verão está chegando, amados. Pode tomar banho de praia? Pode. Mas, por gentileza, eu não estou falando isso para agredir ninguém, não. Eu estou dizendo isso para a gente despertar a nossa consciência como sermos cristãos realmente. Amém. Entendeu? Porque a palavra de Deus diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Como é que pode o templo do Espírito Santo estar por aí afora, vamos, desnudo? Não tem como, amados. Homens, vamos amar nossa esposa, vamos olhar para as coisas santas, né? Nós. A tentação é grande, amados. É grande, nós temos que tomar cuidado com isso. O pecado, ele vai fazer com que nós vamos morrendo aos poucos. Então, conclusão. Tudo isso que eu falei é pecado contra Deus. Mas tem uma solução. Não tem? Porque Jesus diz assim em 1 João 1,9. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel. Ele vai ser justo. Ele vai nos perdoar. Não é isso? E o que mais? Purificar. Vai nos purificar. De toda a injustiça. Né? De toda a injustiça. Então, amados, tem uma solução para nós. Nós temos que ficar alegres com isso. Nós vamos ter tudo isso dentro de nós de erro. Mas nós temos que ficar alegres que Deus, Jesus, Ele veio no mundo, o nosso pecado foi imputado nele, não é? Ele levou na cruz do Calvário as nossas dores, as nossas enfermidades, não foi isso? Então nós temos que nos alegrar com isso. Amados, isso é complicado isso aí. Não é? Nós temos que nos gloriar em Deus, porque Jesus veio para nos fazer dessa forma. Então vamos pensar, né? Vamos refletir um pouco sobre a nossa vida cristã. O que é que nós estamos precisando enterrar no Vale de Jacó? O que é que nós estamos precisando? Jovens, cuidado com o namoro, jovem. Cuidado com o namoro. Né? Às vezes fala, Mauro, você fez isso, você namorou de tanta forma. Né? A gente mas a gente já está aqui, então a gente tem que passar para vocês, para que vocês não caiam no mesmo erro que nós caímos atrás. Entendeu? Então, é por isso que Deus levanta o seu povo para instruir aqueles que vêm crescendo na palavra do Senhor, não é? Então, nós estamos aqui para isso, não para te julgar, mas é para te alertar, para você tomar cuidado. Como foi falado, a carne ela é fraca, entendeu? E qualquer desvio que a gente dá, a gente faz com que a perna fique manca, né? A gente manqueia, a gente cai, tropeça. E assim é a vida nossa. Então, vamos nos policiar, amados. Vamos fazer com que a nossa vida cristã ela seja realmente uma vida que agrade a Deus, que nos faça crescer espiritualmente a cada dia, não é? Que nos faça nos aproximar de Deus a cada dia. Eu vou mostrar a vocês agora como é Deus e o pecado. Eu vou chamar aqui Britney, por favor, vem aqui à frente. Vou chamar o pastor Roberto, que vem aqui à frente. Um adolescente, um adulto. E vou chamar a irmã Valéria, que vem aqui à frente, por favor. Vou mostrar para vocês como é Deus diante do pecado e Deus diante da santidade. Irmã Valéria, vou começar com você, minha irmã. Aqui está um imã na minha mão. Abre ele, por favor. Colhe ele das duas partes. Levanta ele assim na mão. Abre ele, por favor. Colhe ele. Aqui é quando nós estamos diante de Deus. Colhe ele na mão, por favor. Assim nós estamos diante de Deus quando nós estamos tentando buscar, né, uma vida boa diante de Deus, longe do pecado, não é isso? Agora, irmã, por gentileza, vira o imã agora, por favor. Deus com relação ao pecado agora, por favor.
Levanta a mão para os irmãos verem. Não, não deixa virar, não. Levanta a mão para cima. Vira só um. Vê, vai. Não, aqui ainda está colando ainda. Está colando? Vira aí. Está colando? Não. Agora, por gentileza, quando se aproximar o da sua direita, pé do outro, solta o ímã de lá. Aproxima, solta o ímã. Não, não deixa virar, não. Por gentileza. Solta, a pé, solta agora. Olha lá. Deus, ele abomina o pecado. Deus, ele faz isso. Quando o pecado vem para ele, ele solta. Então, irmã, o que você viu aí, irmã? Qual foi a sua Quando a experiência? gente está longe de, quando a gente está pecando, a gente está longe de Deus. A gente não consegue se atrair O a que Deus. você sentiu na sua mão? Força, Força. Isso. retração. Por gentileza, Brito, faz a mesma coisa, por favor. Você vai. Eu ia trazer um monte de imã, amado, para trazer para vocês verem, mas eu não consegui. Então, um só que eu roubei. Por favor, vai, faz o contrário. Essa tá o quê? Levanta a mão para que o pessoal possa ver. O que é esse aí? O contrário. O que você está sentindo aí? Uma força?